E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo pro canal. Hoje vamos reagir a Renata Fã no Jogo Aberto, falando sobre a provável escalação da seleção brasileira, que vai ter alguns jogadores do Flamengo nessa escalação. Vamos ver tudo isso e muito mais. E também vamos ver um pouco sobre os esforços do Flamengo e tudo isso. Mas antes de tudo, clique em gostei, se inscreva no canal e vamos para mais um vídeo. Aqui está essa prévia, uma possibilidade. Não há confirmação de time titular. Ainda o Ancelotti esconde as suas armas completas e principais. Mas espera-se que essa seja a escalação pelo que se acompanhou nos treinamentos. Alisson, campeão inglês no gol. Wanderson na lateral. Marquinhos e Alexandro. O Alexandro, que é do futebol francês, uma surpresa, ninguém imaginava na lista. Pode ser, inclusive, titular ao lado do Marquinhos, que vem prestigiado pelo título da Champions League. Alexandro, muito elogiado nas últimas atuações, especialmente pelo Flamengo. Aí no meio, Casemiro. Esse aí eu já cravaria que é titular, a não ser que se lesione, que tenha um problema no aquecimento, porque é o cara de confiança, da admiração do Ancelotti. Titular e capitão, eu acho, viu, né? Capitão, boa! De capitão, Edu, o que você falar, a gente assina aqui, tá bom? Ó, Bruno Guimarães e Gerson complementando esse meio-campo. E aí um trio de ataque que hoje pode ser o Estevão, o Vini Júnior, esse também é outro de confiança do Ancelotti. E falando em confiança, o melhor momento do Richarlison na Europa foi também comandado pelo Ancelotti. E essa seria a escalação inicial. Cicinho, mudanças, alguma coisa diferente? O que você imagina que pode aparecer de surpresa? Será que é por esse caminho? Olha, eu acredito que é por esse caminho, Renata. E se houver algo diferente disso, vai ser na questão da confiança mesmo. Você vê que o Ancelotti ele vai optar por atletas que ele conhece mais de perto e que já trabalhou juntos. Então você pega o Casemiro, é um cara que ele conhece extremamente. O Richarlison não estava nem sendo convocado, ele já convoca e coloca. Então assim, são jogadores de confiança. Alexandre tem uma bagagem na Europa, é um jogador muito experiente. Carlos Augusto não era titular na Inter de Milão. Então assim, ele vai optar mais exatamente nesse primeiro contato com os jogadores, primeiro contato com as eliminatórias sul-americanas, ele vai optar pela confiança. E também pelos jogadores que estão no momento e que ele ouve falar, que é o caso do Estevão, que é um jogador aí que, na minha opinião, tem que jogar, porque conhece muito de bola e o momento dele é propício para que ele entre de titular e dê conta do recado. Então, a nossa esperança já aumenta vendo uma escalação assim. É interessante que já na chegada dele, ele já acompanhou jogos em loco, tanto no Rio de Janeiro quanto aqui em São Paulo, tá de olho, tá interessado em aprender o português, querendo acelerar o processo, porque não tem muito tempo, é um ano até a Copa do Mundo. Agora, Edu, essa primeira convocação, eu fiquei na dúvida o quanto também tinha de influência de quem já estava aqui, no caso do Rodrigo Caetano, do Juan, observando mais o nosso futebol, mas agora a gente vai saber, a partir dessa data FIFA, qual é mesmo a cara, a identidade do Ancelotti pensando no Brasil. Se reapresenta na quinta-feira. A ideia do Flamengo é descansar todo mundo antes da Copa do Mundo de Clubes. E o rubro-negro deve contar com o Jorginho, hein, para a disputa da competição. O volante está cada vez mais perto do Flamengo. Uma boa, vocês acham? Acho que é um bom jogador, sim, com experiência internacional. Acho que vai ajudar muito o Flamengo na Copa do Mundo, sem dúvida. A única Agora, parte física pela idade ali, 33 para 34, né? Tirando isso, a bola... Se ele entrar no ritmo do futebol brasileiro, não vai jogar. Precisa segurar. Joga um pouco, para. Entendeu? Se ele fizer 3, 4, máximo 5 jogos por mês, ok. Agora, se ele entrar nos 8, 7, 8, não aguenta. Principalmente no retorno. Depois, mais adaptado, né, entendendo o que é jogar aqui, né, com essa quantidade de jogos. E não é, às vezes eu falo sobre isso e as pessoas mandam mensagem para mim no Instagram. A primeira reação é: o cara ganhou muito, tem que jogar. Primeira reação. A segunda reação é: mas ele é novo, tem 20 anos, como é que não aguenta jogar? A terceira reação é assim: não, é inadmissível, já ouviram isso? É inadmissível um jogador de 20 anos não conseguir jogar 3 jogos por semana. Inadmissível. Então, assim, cara,
é meio simples de entender. Não é muito a quantidade de jogos, mas sim a quantidade de dias que você descansa, que você recupera o seu corpo. Simples. Quantos Só jogadores isso. o Palmeiras não terá por conta da data FIFA? 8. 8? Corinthians meia dúzia. Então, o Flamengo eu acho que é mais, né? O mais de todos. Eu vi o do Felipe Brasil Luiz tem falando. 4, né? Só na seleção 4 ou 5? Palmeiras tem a seleção sub-20 Não, só de brasileiros, que eu quero dizer. também. Só de brasileiros, né? Benedetti, 4 Luiz. na seleção brasileira. Danilo, Wesley, Alexandro, Alexandro, Gerson. Isso. É isso. Léo Ortiz, são 5. Léo Ortiz, são 5. 5, cara, na seleção brasileira, fora os outros. Palmeiras das- tem 8. Benedetti, Luigi no sub-20. Tá faltando um aqui que eu não tô lembrando. Aí tem os estrangeiros, né? Facundo, Martínez e o Giai. Aí Gomes, são 6. Estevão, Flamengo. 7. Tá faltando um ainda. Flamengo 10. 10, né? Então vamos lá. O Palmeiras. Flamengo, ó. Wesley, Léo Ortiz, Danilo, Alexandre e Gerson na principal. Arrascaeta e Varela, Uruguai. Plata no Equador. E 2 pro Brasil Sub-20, João Vitor e Matheus Gonçalves. Então, é porque a gente ainda não mencionou o que é isso. Então, vai preparar na ponta dos cascos no Mundial. A data FIFA acaba dia 11. O Palmeiras estreia dia 15. A Leila vai buscar os caras. Vai buscar os Eles caras vêm de pra avião. cá e daqui Então, vão pra lá. Flamengo. Acaba dia 11, estreia dia 16. O Felipe Luiz falou, na verdade, a gente não vai treinar pro Mundial. Vai Vai descansar, recuperar e jogar. É isso. Porque a impressão assim, não, parou agora o campeonato, vão parar de jogar. Ainda tiveram uma rodada de brasileiro, hein? Porque senão ia ser, né? Ia emendar com a data FIFA, como terá Senão São os Paulo. caras iam viajar dia 13 para jogar dia 15. Piquerez. Oi? Piquerez. Piquerez, exatamente. Ana de Armas. Então, aí, ó, né? São poucos dias de preparação para a estreia, de Aliás, fato. essa última rodada foi bom ter tirado desses clubes. Não pela parte física. Aqui, ó. Eu duvido que ia ter jogador jogando a Vera a dia do embarque para uma Copa do Mundo de Clube. Eu duvido. Se eu sou treinador, nem colocaria no campo. Os caras iam querer estar na viagem e não perder por causa da lesão. Então, mas o Palmeiras, na verdade, são 6, né? Porque os outros 2 da base não são prioridades, né? E aí precisa ver se o Bielsa vai colocar, né? Porque ele levou os outros da outra vez e levou para passear e não... Eu acho que em relação ao Flamengo, foi, né? não teve grita por conta da convocação da seleção brasileira, porque é o Ancelotti. O Giai Coisa foi nova. convocado? Não ia Acho ter que grita. não. Acho que o Giai não foi convocado. Então é Facundo Martínez. Mas sub-20 ou já? Não foi convocado. Acho que então, ó, Facundo Martínez. Tem mais um Rios? uruguaio. No uruguaio? Piquerez. Piquerez, isso. Ó, Rios, Esteban na Colômbia, principal, Richard Estevão. Rios na colombiana, Gustavo Gomes na paraguaia, Piquerez na uruguaia, Martínez uruguaia, Félix Torres uruguaia, Benedetti e Luigi. Isso aí. Então, mas Félix Torres não joga no Palmeiras. Facundo Torres, perdão. O Facundo, é isso aí. Félix Torres, Isso aí. equatoriana, vai jogar contra o Brasil. É. Vocês vão... Ih, eu tô cheio de perguntas Pode hoje. perguntar. Pode mesmo? Pode. Vocês vão torcer para a seleção brasileira com o Ancelotti? Vão olhar diferente o jogo? Olhar diferente, sim. Por enquanto, eu guardei a minha caneca, eu odeio a data FIFA, porque agora eu tenho algum interesse em ver o jogo da seleção. É diferente, né? Pô, as outras seleções aí, convocação, ninguém ligava, primeiro treino, tanto faz, quem vai jogar, quem não vai, ninguém tava nem aí. Agora tá outra pegada, outra, né? E se vocês estão falando... Esse é o jogo pela primeira vez em muito tempo que eu falei, quero ver o jogo da seleção. E é por isso que eu falei, se vocês estão falando isso, a boleirada que estava na Europa pegou o avião concordo. de maneira diferente. Concordo. Se a gente está assim, por que eles também não vão isso, eu estar? também acho. Pô, vai estar... Aí chega ali... Não sei, mas agora eu acha? sei. Não vai estar... Olha o técnico, um dos maiores da história, vai ser comandado... Não, tudo bem, você pode discordar de mim sem problema. Eu tenho um pouco de... Para do Mundial aí, saiu um rankzinho aqui que é do torcedor.com, né? É o rankzinho dos clubes que participam do Mundial, né? Primeiro, melhor, segundo, melhor, terceiro, melhor, é aí que vai, né? Aí, o destaque é que o Palmeiras aparece nesse ranking, eu não sei qual que é o
o critério dos caras, desculpa. Palmeiras supera Flamengo entre os melhores times da Copa do Mundo de Clubes. O Paris Saint-Germain lidera. É uma bobeira isso aqui, né? O Pina Gordo agora vai falar. É uma besteira isso aqui, né, velho? Quem diz que o Palmeiras é melhor que o Flamengo? Da onde? Olha a temporada do Flamengo, olha a temporada do Palmeiras. O Palmeiras decaiu agora nos últimos jogos. Entendeu? Ah, o Palmeiras tem a melhor campanha da Libertadores. Mas, cara, isso não quer dizer nada, velho. Quero ver agora no mata-mata. O que vai acontecer? Sei que nesse ranking aí tá o PSG. Pode ser, foi campeão europeu agora. Manchester City, Bayern de Munique e Inter de Milão. A Inter de Milão, que é vice-campeã da Europa, não é o segundo colocado do ranking lá. Então é besta, né? Sei que os 11 clubes de Portugal, ó, os 11 clubes lá da Europa aparecem ali primeiro, depois vem o Palmeiras, 12º, o Al Hilal, tá dizendo que o Al Hilal é melhor que o Flamengo, velho. Flamengo em 14º e River Plate em 15º. Vou te contar, velho, pelo amor de Deus. Né? Vamos que vamos, que bobeira isso aí, né? Vamos que vamos, né? Outras notícias é o seguinte, tá dizendo aqui que o Palmeiras pode aplicar um chapéu no Flamengo e fechar com o Ezequiel Barco. Segundo a reportagem do MSN, nas últimas semanas, o nome do Barco, que ele tá lá no Spartak, começou a ganhar força no Flamengo e, segundo apurou aí a reportagem do MSN, o jogador queria muito defender o Flamengo. Porém, as conversas esfriaram, porque é difícil de negociar com o russo, é foda, né? E não houve mais nenhum avanço. E agora, segundo a reportagem do MSN, quem observa o Barco de perto é a Leila Pereira, que busca reforço para o Palmeiras. Eu acho que deve ser para o lugar do Paulinho, né? Meu Deus do céu. Ah, não, o Paulinho vai jogar, mas não vai jogar, né? 50%, sei lá, né? A situação ainda está no estágio inicial. Neste momento, o alto valor pedido pelos russos, né, impede aí algum acerto, né? Para vender o Barco, eles estão pedindo 130 milhões de reais, tá? Realmente é um dinheiro alto, coisa que o Flamengo já declarou desde o começo da era BAP que não vai fazer mais esse tipo de loucura, né? Então, vamos que vamos, né? Agora vamos esperar quem que vai contratar esse cara aí, se não vai contratar ou não. Tem o Mundial aí, o Flamengo está praticamente completo, mas está buscando mais jogador. E o Palmeiras também, quando a Leila falou que não ia mais contratar ninguém, que o elenco era esse, tem essa bomba do Paulinho aí que nós vamos ter que repor, não é possível, né? Não adianta ter que o cara só 50%, né? Tem que arrumar os outros 50% aí. Bom, e os jogadores, né, cara? Falando em elenco, o Flamengo tem um elenco muito forte, a gente já sabe disso. E agora nessa data FIFA, pasmem, teve 13 jogadores convocados para as seleções, cara. Meu Deus do céu, é muito jogador. Ó, começou com Wesley no Brasil, né? Wesley, Danilo, Léo Ortiz, Alexandre e Gerson. No Sub-20, Lucas Furtado, Iago, João Vitor, Ryan Lucas, Matheus Gonçalves. Aí o Uruguai, Varela e Arrascaeta. E lá no Equador, o Gonzalo Plata, tá? O Brasil, seleção brasileira, vai jogar com o Equador nesta quinta-feira, em Guayaquil, a estreia do Lancelotti, não é Lancelotti, ia falar Lancelotti. Lancelotti, é foda. Ancelotti. Então, estreia do Ancelotti, né? Vamos falar meio italiano aqui. E Brasil e Paraguai, na terça-feira, dia 10, vai ser em São Paulo. O primeiro jogo do Equador vai ser lá em Guayaquil, lá deve provavelmente, na altitude lá, né? Na altitude, né? Bom, e aí, cara, falando em Equador, tá tendo esse rolo aí entre a Federação do Equador, da seleção equatoriana, com o Flamengo por causa do Gonzalo Plata. O Flamengo detonou a Federação Equatoriana, dizendo que os caras tinham vindo pro Brasil indo pra casa do Plata, fizeram com um médico lá da federação, fizeram procedimentos à revelia do Flamengo, né, no intuito de liberar logo o Gonzalo Plata, inclusive convocaram o Gonzalo Plata, mesmo ele estando machucado e aí de molho pelo Flamengo. Aí deu uma polêmica total e o pessoal lá da Federação Equatoriana fez aí as suas devolutivas, né? Falaram de volta. Entre aspas, o presidente da Federação Equatoriana, o Egas, ele falou o seguinte: lamento as declarações de Felipe Luiz e também a nota do Flamengo, porque em todo momento estávamos em comunicação com eles, né? O BKSS, que é o técnico da seleção, visitou o Gonzalo Plata no Brasil
e falou com todos no Flamengo, tá? Tudo que fizemos com respeito a Gonzalo Plata foi com o conhecimento de pessoas do Flamengo, estávamos em constante contato e fomos claros, o objetivo sempre foi apoiar o tratamento, não fizemos nada que pudesse prejudicar a sua recuperação. Aí ele falou mais, temos o e-mail autorizando a liberação do Gonzalo Plata no dia 2 e pedimos que estivéssemos diretamente, ou devolvêssemos diretamente ao Mundial de Clubes no dia 11. Entendemos que depois mudaram de critério e passaram a priorizar a permanência do jogador para suas competições. Ainda assim, decidimos que Plata viria se apresentar para ser avaliado por nossa equipe médica e só então tomaríamos alguma decisão. É impossível pensar que vamos arriscar um dos nossos melhores jogadores, que é importante para o presente e futuro da seleção, queremos tê-lo conosco por muito tempo. Isso ele falou porque os caras falaram que podia prejudicar a carreira do cara, né? É uma situação complicada essa, né? Não dá para entender, né? Eu não acredito que o Flamengo tenha falado mentira, né? Que os caras vieram aí, foram na casa dele lá e fizeram a revelia, inclusive ele agora está rebatendo, dizendo que o Flamengo tinha conhecimento, que tinha gente do Flamengo autorizando e aí por diante, né? Vamos ver o que vai isso aí. O fato é que é estranho mesmo, né? Se ele falasse que não quisesse só recuperar o cara, não tinha convocado. Então não convoque. Agora ele está falando que está convocando para que a equipe deles avalie o jogador. E aí chegar lá, não, ele tá bom, melhorou aqui, pode jogar. Tem que tomar cuidado, né? Aí vamos ver o que vai dar isso aí, né? Complicado essa situação, hein? E aí é o seguinte, para confirmar a chegada do Jorginho ao Rio de Janeiro, na madrugada desta sexta-feira, segundo o GE, vai fazer exames no mesmo dia, exames médicos, antes de assinar o contrato de 3 anos com o Flamengo. Então vão avaliar o cara. Lembra que ele estava com uma lesão nas costas, né? Meio complicada, tal, acabou voltando, tudo bem e tal, né? Vamos ver como é que vai ser. Com certeza os caras vão avaliar isso aí, tá? O acerto com o Flamengo já está encaminhado há algumas semanas. Ele dedicou os últimos dias para resolver o impasse de uma bonificação que ele tinha referente ao mês de junho, né? Que seria o último mês do seu contrato com o Arsenal. E ele quer jogar a Copa do Mundo de Clubes, por isso decidiu assinar a rescisão imediata com o Arsenal. E ele teve que abrir mão aí dos seus 500 mil libras. Ai, meu Deus, 3,8 milhões de reais na cotação atual. É que para esses caras também já ganhar tanto dinheiro, né, velho? Tanto dinheiro que ele estiver guardando, né? É dinheiro de pinha. Só 500 mil libras não é nada. Os caras ganham milhões por mês, sei lá, foda. Vamos que vamos, né, cara? Que bom pro Flamengo, o cara tá chegando aí. Tomara que dê tudo certo, não tem nenhum problema. E o Jorginho assina com o Flamengo, vai jogar o Mundial e é mais uma estrela pro nosso futebol brasileiro aqui, né? Um futebol que a gente tá sempre perdendo jogador, né, cara? E aí quando o cara fica um pouquinho mais velho, vem, né? Já dá pra dar um gasto ainda, né? Dá pra tirar um caldo ainda aqui do futebol. Vamos que vamos, valeu. Festa no Flamengo. Tem o problema do Pablo, né, cara? O Pablo, que é jogador do Flamengo, tá no Flamengo, treina separado pelo Flamengo e o Flamengo não consegue negociar o Pablo com outro clube. Por que será? Será que é porque ele se machuca muito? Sei lá, né? Reportagem do dia falando que o Flamengo está conformado de que não irá negociar o Pablo, tá? Tá fora dos planos do Felipe Luiz, né? E vai para academia lá no Ninho do Urubu apenas para fazer um treinamento separado, né? Segundo o pessoal do Flamengo, o Pablo sentou no contrato, né? Essa é a visão dos dirigentes do Flamengo, né? E o contrato dele vai até dezembro deste ano, tem um alto salário, não se fala qual é o salário aqui, e ele fica afastado das atividades do elenco, vai apenas para fazer academia. Todo dia vai fazer um treino para manter o shape lá, a forma, né? Ele foi oferecido ao Atlético Paranaense, mas o Atlético Paranaense está na Série B, né, velho? Não vai pegar um cara com alto salário como é o do Pablo. Imagino que seja lá acima de 500 mil reais por mês, tá? E aí, com certeza, não deu certo. Então, aquele negócio, né? O Opina Gordo agora vai falar que é o seguinte, eu imagino que ele vai ficar até o final do contrato dele, aproveitar toda essa grana, ou se não, o Flamengo fizer uma proposta para ele sair de lá, né? Ele deve estar gastando lá dentro também, né? Tá indo lá, usa aparelhagem, sei lá. Alguma coisa tem. E aí,
faz um acordo com ele, oferece um pouco, lá, metade da grana que ele tem para receber, ou paga tudo de uma vez e manda embora. Não fica com esse negócio enchendo o saco, não. Pensa assim, esse jogador enchendo o saco, não é um negócio, né? Desculpa aí. Mas esse cara lá, tipo, é chato, né? Pros dois, eu acho. Mais pra ele, né? Fazer o quê? Ele tá ganhando dinheiro. Se é chato, vamos falar a verdade, se coloca no lugar do cara, ele tem um baita de um salário, num puta de um clube, né? Tá afastado porque o técnico não quer, não considera que ele seja jogador pro elenco. Então ele vai ganhar o dinheiro dele até acabar o contrato, depois vai procurar outro clube. Aí sim vai ganhar menos. Por que ele sairia agora do Flamengo, no alto salário que ele tem, para ganhar menos outro clube? Complicado, velho. Não dá para julgar, não, tá? Eu não julgo. Tem gente que, mas tem que ter dignidade. Cara, não julgo essas coisas. Entendeu? Aí tem que ver a cabeça de cada um, né? O fato é que, eu falo a verdade, eu fosse eu também não ia embora, não, cara. Capaz, o cara não me quer, tem um contrato, eu vou ficar até o final. Pode ficar bravo comigo aí, mas eu penso assim. E é o seguinte, o BAP, presidente do Flamengo, deu umas declarações aí falando sobre as prioridades do Flamengo para a temporada. E aí perguntaram para ele se o Mundial de Clube é prioridade do Flamengo. E ele disse que não. Simples assim, tá? Palavras do BAP. A prioridade é o Brasileirão, a Libertadores. Não vejo o Mundial de Clubes que pode ser tão importante quanto essas competições. O Flamengo pode disputar até 81 jogos este ano. É muita coisa. Você precisa ter um elenco maior, um cuidado médico diferente, uma preparação física distinta, entre outras coisas. É mais complicado do que em outros países e eu não acredito que isso seja sustentável, né? Se os caras, falou para Forbes, se os caras da Europa já estão reclamando do Mundial de Clubes, que é muito jogo, imagina nós aqui. Imagina aqui no Brasil, pelo amor de Deus, né? Os europeus já estão bravos, né? E os brasileiros não estão bravos, essa que é a verdade. Apesar da declaração do BAP, a gente sabe que o time brasileiro está louco para ganhar isso aí, todos querem ganhar. Não é prioridade, mas porque ele sabe que é difícil, porque os times europeus são muito acima dos nossos, então ele põe o pé no chão. Mas se você ainda usa esse aparelhinho aqui, ó, TV Box, ali, der uma chancezinha de ganhar, ele vai querer ganhar. É óbvio, ainda mais que os clubes de lá, os caras estão em reformulação, como tá o Chelsea, estão em pré-temporada, em férias e tal. De repente tem que aproveitar aí. É a hora. E o Flamengo que tem uma seleção praticamente dentro de casa, por que não? Lembrando aqui que o Dia está trazendo que o Chelsea está se movimentando no mercado da bola para acertar com reforços que pode disputar o Mundial de Clube. Na verdade, não é o Mundial de Clube que eles estão pensando. Eles querem reforços, estão fazendo reformulação no elenco para disputar a temporada deles lá. Inglês, Champions, sei lá se vai participar da Champions também, mas vai estar em alguma liga europeia, eles vão participar. Então eles querem isso, né? Anunciou agora o volante português Dario Essugo e tem acerto com o centroavante inglês Liam Delap. E ao menos 15 jogadores do Chelsea são considerados negociáveis ou fora dos planos do técnico lá. Então estão fazendo uma reformulação, mas não é pro Mundial. Eles vão usar o Mundial para dar uma treinada, essa que é a verdade. Basta nós agora aproveitar, né, cara? Tem que ir pra cima dos caras lá. Os caras estão dormindo, vão entrar dormindo, não pode. E pra você ter uma ideia, a imprensa espanhola, ela destacou o Arrascaeta como peça-chave para o Flamengo no Mundial. O Arrascaeta chamando a atenção, né? Segundo a reportagem do jornal AS da Espanha, o meia atacante do Flamengo vive um momento esplêndido, será o grande referencial da equipe carioca no torneio que será disputado nos Estados Unidos, tá? A publicação menciona que o Arrascaeta foi alvo de times europeus em outra janela de transferência e também reforçam que o Arrascaeta é um jogador de qualidade para trazer dificuldades ao Chelsea no duelo entre as equipes pela fase de grupo do Mundial. Ele também é o artilheiro do Flamengo no Campeonato Brasileiro com 9 gols marcados nas 9 partidas que disputou. Vai lá, velho. Cara de olho aí, ó, metendo um olhão aqui no time de nós aqui, porque vamos falar a verdade, né? O Opina Gordo agora vai falar. O vídeo tá longo, mas é a última fala. Falando em Mundial, os clubes europeus não têm tanto interesse, estão bravos de ter que jogar o Mundial, muitos vão usar como pré-temporada, meio de férias, mas se eles perderem esse Mundial, vai ficar feio pra caralho pra eles. Essa que é a verdade. Eles não querem ganhar, não estão interessados em ganhar, mas não pode perder.
Se perder, meu amigo, a pressão acho que cresce lá um pouco. E aí vai ter uma certa polêmica. Eu imagino que vai acontecer isso. É aquele negócio, né? Você vai bater em Beldo. Você não quer bater no Beldo. Mas você não pode apanhar também. Porque ia ficar feio demais você apanhar no Beldo. Então vai ter que acabar batendo, né? Eu imagino isso. E se eles perderem, velho, sei não, hein? O que você acha? Vamos que vamos e até o próximo. Então, galera, como vimos aí, chegamos a mais de fim de vídeo aqui no canal. E vimos um pouco, né, das notícias sobre o Flamengo nessa semana. Vi um pouco de notícia, né, Vimos um pouco, né, do novo reforço do Flamengo, o Jorginho, né, que provavelmente chegue no Flamengo na sexta-feira. E nesse mesmo dia vai fazer exame já para atuar no Mundial de Clubes do Flamengo. Vimos também, né, um pouco de Flamengo e a seleção brasileira, né, visto que temos bastante jogadores do Flamengo que virão atuar na seleção brasileira. E nisso, né, o Flamengo ficará um pouco desfalcado, né, visto que esses jogadores vão para a seleção jogar lá. E são os 5 jogadores do Flamengo. Vimos também um pouco, né, do fenômeno Arrascaeta, que está brilhando no Flamengo, né, e é muito cotado por vários times do mundo. Vimos também um pouco sobre Pablo, né, que é jogador do Flamengo, mas atualmente não está sendo muito utilizado no time do Flamengo, né? Visto que Felipe Luiz disse que não tem possibilidade dele entrar em campo nesse time dele novo. E aí, o que vocês acharam da notícia de hoje? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. E chegamos a mais de fim de vídeo aqui no canal. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.